Nossa oração é que Deus abençoe a sua palavra. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Amém. Eu estava iniciando mexer com esse material de Timóteo, né, das epístolas pastorais. Eu fiquei pensando assim, por que eu não tinha falado ainda em Timóteo? Assim mesmo. Vamos descobrir já, né? Porque eu conheço das imagens são iguais. Mas voltando, por que eu não tinha falado de Timóteo ainda? Porque essa semana, preparando, né? É bem difícil. Então não sei se a cada vez que eu devo ter passado, olhado, pensado, deixa um pouquinho mais para frente, deixa um pouquinho mais. Mas faltavam essas cartas pastorais, a gente, acredite ou não, boa parte do Novo Testamento, a gente já vários livros grandes, inclusive, nós já passamos aqui durante a noite, nas pregações à noite. Romanos, Hebreus, isso. E as pastorais, no entanto, a gente não tinha passado, a gente está caminhando delas nessa sequência iniciada no domingo passado. Então, de forma geral, a primeira carta de Paulo a Timóteo é o verdadeiro filho na fé. Comentamos semana passada sobre a relação Paulo e Timóteo, como que foi uma parceria boa, né? E também como que eles trazem essa relação fraternal entre cristãos ali, trazendo e ensinando isso aí para a gente. Quando Paulo fala disso para Timóteo, ele reflete isso para a igreja toda. Fala no sentido assim de não só eles, né, que são bastante próximos na fé, mas também toda a igreja compartilha ali do mesmo entendimento da palavra de Deus, do amor em Cristo. Então isso aparece nas pastorais. É esse mesmo. No contexto geral, então, em cada semana a gente vai dar uma olhadinha em algum versículo que trate de Timóteo, né? Então hoje quero destacar esse aí, como por toda parte ensino em cada igreja. Então, dentro dessa característica das pastorais de dificuldade de alguns pontos, a gente pode descansar nisso daí, que a mesma doutrina cristã neotestamentária era ensinada por toda parte em cada igreja. Então, quando a gente abre o Novo Testamento e começa a trazer isso para nós estamos rememorando o ensino dado a cada igreja, desde ali a sua raiz. Então nós estamos procurando manter isso vivo até os nossos dias. Olha só o que o Paulo fala em 1 Coríntios 4,17. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos revelará os meus caminhos em Cristo, como por toda a parte ensino em cada igreja. Então, os caminhos de Paulo em Cristo eram ensinados. O seu ensino apostólico era mostrado de forma igual para todos os cristãos do primeiro século ali, cada um com a sua necessidade, obviamente. E como a gente falou de manhã, então, as pastorais têm essa característica interessante, né? Que traz uma satisfação para a gente saber que Deus, através do apóstolo Paulo, falou com o ministro do Evangelho. Então, primeira, segunda Timóteo e Tito são cartas de um apóstolo para um pastor, mas que foram compartilhadas com a igreja. Então, a igreja teve a oportunidade de saber o que Deus falou para o seu ministro, como que ele deveria ser, como que a igreja deveria caminhar. Então, assim, cada um sabia o que esperar do outro, né? A igreja sabia o que deveria esperar do ministro do Evangelho, do pastor. E também o pastor sabia o que ele deveria trabalhar, né? E desenvolver na igreja. Então vamos para o nosso assunto de hoje.
versículo para destaque é 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, o nosso título também, nosso tema aparece aí, né? Buscando aquilo que é agradável a Deus. É isso que nós vamos tratar no capítulo 2 de 1 Timóteo, buscando aquilo que é agradável a Deus. Essa frase logo abaixo aí a gente chama isso aí de proposição, né? Propósito, o que a gente vai perceber nesse sermão. A igreja tem o dever de promover aquilo que é agradável a Deus e que, por sua vez, contribui com a conversão. Aquilo que é agradável a Deus, situações que a igreja vai perseguir, né, vai tentar alcançar para contribuir com a glória de Deus e a conversão. Então, dentro disso, nós acabamos de ver, buscando aquilo que é agradável a Deus. Será que é agradável a Deus? Né? A gente vai encontrar nesse capítulo, então, em 4 pontos, elementos que ele levantou ali para Timóteo, apontando assim: olha, persiga isso aqui, que isso é agradável a Deus e vai alcançar os resultados do Evangelho, né? Que é a salvação, a conversão e a glória de Deus. Então, em primeiro lugar, a conversão de pessoas em todas as esferas da sociedade. O Evangelho deve alcançar os mais diversos tipos de pessoas. O que isso quer dizer? Vamos olhar o texto para a gente poder entender certinho. Então, versículo 1 de 1 Timóteo capítulo 2. Admoeste-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, olha, né, o peso dessas palavras aí que Paulo direcionou a Timóteo, que Timóteo deveria, junto com a igreja, almejar isso daí. Então, o que ele está tratando aí? Da conversão de pessoas em todas as esferas da sociedade. As pessoas normalmente costumam recortar o versículo 4 e ir direto para as polêmicas, né? Aquela questão. Então, Deus quer a salvação de todos os homens. Mas nós podemos entender isso aí. Todos os homens, afinal de contas, homens é que é a humanidade, né? Todas as pessoas vão ser salvas, afinal de contas. O que esse texto quer trazer? Né? O que a mente do autor tinha quando falou essas palavras aí? O autor é o Espírito Santo, né? Então, o que ele traz? Qual que é a verdade expressa aí? Aí vai levantar várias perguntas. Então, Deus quer a salvação de todos os homens? Afinal de contas, todas as pessoas serão salvas? Aí a nossa experiência imediata nos responde que não. Pessoas vivem a vida inteira em rejeição a Cristo, ao Redentor, a cruz, ao Evangelho. Então nós chegamos à conclusão de que essas pessoas não são salvas. O Evangelho vai impor isso para a gente. De outro lado, existe também a questão com relação à redenção, que a gente vai falar no ponto 2 aí, que é da soberania de Deus. Então, pela segunda vez já Timóteo aqui apresenta o Pai, né, como nosso Salvador, Deus, nosso Salvador. E permanece a pergunta, então, a questão. Deus quer que todos se salvem, de outro lado a gente conhece também que Deus
elegeu pessoas para a redenção, que a gente vai ver daqui a pouco. Como é que a gente pode conjugar essas duas coisas então? Deus elegendo para a redenção, uma vez que se ele não fizesse isso, não haveria conversão de pessoas. É assim que o calvinista pensa. O calvinista não pensa que a salvação poderia ocorrer de outra forma. Não é que poderia ser assim, se Deus deixasse a humanidade à sua própria vontade, ela ia buscar. Se fosse assim, não. Realmente, aí eu concordo, né? Deus não precisaria eleger, mas como não é assim, a humanidade sempre vai em direção à perdição. Então é aí que vem, por isso que a Bíblia vai falar que Deus elegeu desde antes da fundação do mundo. Então, é mais grave ainda. Então, se quer Deus criar o ser humano, ele já precisou nomear eleitos no meio da humanidade, para que pudesse, no final, preservar uma humanidade redimida. Então, como responder essa questão aqui? A questão toda foi o ensaio que eu fiz aqui com vocês. Se você realmente recortar o versículo 4, aí teria um problema. Né? Você fica numa... Peraí, mas ele acaba de dizer que Deus quer que os homens se salvem, mas aí a gente sabe que todos não se salvam. Isso aí coloca a pessoa no parafuso. E, inclusive, grandes nomes do evangelicalismo aí acabaram chegando em conclusões perigosas, como a gente conhece do universalismo. No final, Deus vai salvar todos. Então, até aqueles que não expressaram fé redentora, até aqueles, no final. É o universalismo isso. Qual é a razão disso tudo? O recorte de pequenos trechos da palavra de Deus sem levar em consideração o todo. O todo aqui nem é tão grande, né? Se a gente, em vez de recortar só o 4, mas pegar do 1 ao 4, a gente vai ver que Paulo está dizendo para Timóteo: ore pela conversão por todos os homens. Aí ele começa no versículo 2, pelos reis, pelos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Então, olha para aqueles homens lá em posição de destaque, de autoridade, para que nós tenhamos uma vida calma e sossegada. E para que Paulo quer uma vida calma e sossegada? Para que o Evangelho possa, ao chegar, ter uma penetração maior na sociedade. Olha, não se engane, essas pessoas falam: era bom mesmo o tempo que as coisas eram difíceis, tem que ser crente, tinha que pagar um preço, e às vezes lembra-se até dos períodos mais remotos lá da história da igreja, né, quando tinha os mártires. Né? Então, não se engane, quando tem esse tipo de coisa na sociedade, esse tipo de perseguição, as pessoas gostam de olhar o lado romântico, né? Os mártires, né, que não negaram a fé, quer dizer, gostam de olhar, mas não queria estar lá, né? Sem levar em consideração que naqueles períodos muita gente fraquejou. Isso foi um grande problema que a igreja teve que enfrentar, gerou uma tonelada de problemas lá no passado. Então, o que de fato nós devemos orar é pelo que ele fala aqui. Tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Então, aqui nós temos Paulo orientando a igreja, passando para Timóteo, orientando a igreja: olha, ore pela conversão, porque Deus quer que todos os homens se salvem. Então, aqui, aí tem, por isso que eu falei, né? As pastorais têm uns pontos muito fáceis, muito simples de entender, e tem outros que fazem a gente ter que exercitar a nossa teologia. Os melhores do ramo, aí, quando eles têm tratado esse texto, eles trazem o seguinte para a gente: olha, a expressão Deus quer que todos os homens se salvem revela o desejo de Deus pela redenção das pessoas. Lembrando, o profeta no Antigo Testamento fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio.
Se ele não tem prazer na morte do ímpio, ele tem prazer na conversão do ímpio. Essa é uma opção para tratar aqui, e ela parcialmente, sim, ela é mais de fato, né, porque trata o texto assim, levando em consideração a eleição soberana, é que todos venham ao conhecimento da verdade, que se salvem, né? Que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Esse todos aí está dentro dos eleitos. O todo se encaixa dentro dos eleitos. Quem se opõe a essa doutrina fala que a gente fica usando as palavras de meio desonesta, que todos quer dizer todos sem exceção. Não, todos pode ser uma referência a um grupo específico. Então, e aqui dentro desse ponto de vista, dessa interpretação, é a interpretação que nós acreditamos ser mais honesta com relação à eleição. Então, Deus elegeu para a redenção. E a gente, olhando na história, pode ver isso. Homens, não todos os homens, sem exceção, mas todos os tipos de pessoas, né? Nas mais diversas esferas. No Novo Testamento a gente já consegue ver isso sem muita dificuldade. Então tinha pessoas de eminência que foram alcançadas pelo Evangelho, Nicodemos, José de Arimateia, que é uma pessoa de destaque dentro do judaísmo, no tempo de Jesus. O judaísmo é muito assim, atacado por causa dos seus cabeças, né? Mas tinha pessoas honestas ali, né? Nós vemos esses dois discípulos de destaque. Às vezes o Evangelho faz referências a mulheres importantes que apoiaram o ministério de Jesus. Às vezes pessoas de destaque dentro do poder romano, né? Pessoas das forças armadas lá que eram simpáticos a Jesus. Uma vez, inclusive, tem uma passagem no Novo Testamento onde alguém pede para Jesus que cure a filha de uma determinada autoridade romana lá e fala assim, porque ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então, veja só, pessoas simpáticas ali no caso na questão judaica, e quem sabe depois alcançadas pelo Evangelho. Então, todos salvos em qualquer esfera. Você não pode pensar que aquela pessoa lá é inalcançável, né? Porque ele é às vezes um presidente ou alguém que está no palácio. Não. Olha a oração. Pelos reis e pelos que estão em eminência. Para que a igreja tenha uma vida sossegada, calma, e o Evangelho possa ter um trânsito tranquilo. Por vezes a sociedade pode experimentar momentos assim abençoados, momentos de tranquilidade, como a gente vê nesse texto. Então, orem por todos os homens, pelos que estão em destaque, para que a gente tenha uma vida sossegada. A gente pode lembrar do advento do protestantismo, né, ou da reforma protestante, o que aconteceu em algumas localidades na Europa. Esse recorte que eu trago aí para vocês é um texto de uma página, né, de um portal que tem na internet, que eu creio que é do próprio governo da Suíça. Suíça escreve desse jeito, hein? Switzerland. Da Switzerland. Mais fácil falar Suíça. Então, essa localidade da Europa foi palco de um momento que a gente pode levar em consideração que é o que Paulo está falando para Timóteo ali. Então, não é um texto, isso aqui não é uma página, não tem nada a ver com igreja, isso aqui é um portal do governo suíço. Olha só o que ele traz, né? Estamos falando sobre o protestantismo. No início do século XVI, a população suíça na cidade e no país exigia mais autonomia e participação em questões políticas.
Eles queriam ter maior liberdade de influência nas decisões das suas vidas, das suas cidades, né, dos lugares onde eles viviam. Os reformadores, Ulrico Zwingli em Zurique e João Calvino em Genebra, ajudaram os representantes seculares a se emanciparem dos bispos católicos. Então, como as demais localidades europeias ali no século XVII, né, estavam falando dos espaços onde a reforma alcançou sucesso, eles estavam recém saindo assim, de uma forma de vida que eles estavam acostumados assim, há séculos. Que é aquele problema da igreja-estado, né? Um estado muito assim, misturado, né? Muito de mãos dadas com o clero católico romano, então eles não queriam mais aquilo. E com o advento da reforma, eles, cristãos, eles viram uma chance, né? Dentro da própria palavra do meio, uma orientação dentro da própria escritura sagrada de que não precisava ser daquela forma. Tinha uma forma diferente, né, da administração pública poder se desenvolver fora daquela lógica católica romana que tinha imperado já por séculos. E eles recorreram então a esse site que está, né, trazendo isso aqui. Olha, então como é que o povo suíço fez naquela época? Eles recorreram aos magistrados da igreja. E ele traz o nome desses dois sujeitos aí, que foram grandes homens do seu tempo ali. Então eles ajudaram o seu povo a mostrar, a desenvolver uma sociedade onde o poder secular poderia caminhar, né? E a igreja apenas servindo de referência, né? Porque afinal de contas os magistrados ali, as autoridades eram cristãs. Então, Zwingli e Calvino, o Zwingli viveu pouco, infelizmente, mas o Calvino ele viveu por bastante mais tempo e ele concordou, né? Ele ajudou ali as autoridades suíças a formatarem uma nova forma de administração que pudesse trazer essa autonomia que eles queriam. Então, o movimento de reforma protestante, especialmente o calvinismo, espalhou-se rapidamente por toda a Europa. A Suíça foi um dos centros mais importantes da reforma, essa parte aqui. Na ponta é o calvinismo, né, como centro. Então, de novo, era um site do governo suíço. Então, o governo suíço hoje, olha que coisa, né? Dando a glória devida a um crente lá da época onde eles se organizaram da forma que eles são hoje. E falando, olha, então esse sujeito, quem era o Calvino? Era um professor de Bíblia. Então ele, né, trouxe para nós isso que a gente viu em 1 Timóteo aí, para que tenhamos uma vida calma e sossegada. Isso traz desenvolvimento, né? Ter previsibilidade, né? Saber para onde a nação está caminhando. Então, o protestantismo dá maior valor ao racionalismo pelo sentido de razão, de pensar, de entender as coisas, fazer as perguntas certas para chegar onde se tem que chegar, e ao trabalho diligente. Existe, inclusive, nos estudos de ciências humanas, assim, o que eles chamam de a lógica calvinista do trabalho, né? É uma forma errada que eles têm de ver, que eles separam só a parte da diligência do trabalho sem levar em consideração a piedade que o cristão tinha. Isso aí visava mostrar assim, os cristãos prosperam. Mas por que eles prosperam? Porque eles são piedosos. Eles não vão jogar dinheiro fora com aquilo que não é bom, né, para usar a expressão de Isaías. Né? Então, trabalho diligente. O fato de todos os fiéis precisarem conhecer a Bíblia levou à alfabetização de todos, inclusive das mulheres, e com isso a um aumento geral no nível de educação.
ele menciona as mulheres aí, porque na Idade Média, se alguém ia se ocupar da educação de aprender a ler e escrever, normalmente eram os homens, isso era muito comum. Só que a reforma falou assim, mas por quê? Não, todo mundo tem que aprender a ler, por quê? Tem que ler a Bíblia. Pessoal, numa situação dessa. Tem um sujeito aí que é um cientista social chamado Carlos Alberto, não tem muita coisa, mas se você colocar na internet aí, Carlos Alberto falando sobre o protestantismo com a Maria Gabriela, vai aparecer um vídeo de um trecho de uma entrevista, e ela faz uma pergunta para ele, né? E ele dá essa resposta, assim, ele não é alguém simpático aos nossos valores, mas nesse ponto ele reconheceu isso aí. A discussão ali era por que a vida é melhor em determinados lugares e em determinados lugares parece que o negócio não vai para frente. Né? O serviço público não funciona, o povo não desenvolve, fica ali, não vai para frente. Então a pergunta dela era essa. Então por que lá no passado teve povos que prosperaram grandemente, né, e tiveram grande desenvolvimento? Aí ele respondeu por causa do protestantismo. Então hoje o protestantismo obteve sucesso, as nações subiram. Por quê? Ele aponta a educação. O povo foi educado para poder ler a Bíblia. Os reformadores eles falavam que isso aí era o livre exame das Escrituras. Então, o povo tinha que ler as Escrituras para fazer seu exame e para poder, dentro da igreja, alcançar o conselho de Deus. Deus, a igreja vigente na época superior, eles falavam assim, a Bíblia na mão das pessoas comuns é um perigo, porque vai vir um monte de ideias perigosas aí. Resposta dos reformadores, nós vamos combater cada uma delas. Mas é pior tirar a Bíblia da mão das pessoas. Eles diziam assim, o clero também faz isso. O clero guarda a Bíblia só para eles, e aí fala que a Bíblia ensina o que eles querem que ela ensine. Isso não é verdade. Então eles confiavam mais no povo comum com a Bíblia na mão do que no clero do seu tempo. Terminando essa parte aí do site, né? A ética protestante teve uma influência decisiva sobre a identidade suíça. Uma ética protestante no trabalho, você vai encontrar bastante isso aí se você tiver curiosidade de olhar. Apesar dos conflitos e tensões, a reforma protestante acabou intensificando as relações entre as diferentes partes da Suíça. Está dizendo assim que uma parte da Suíça não aceitou, outra parte aceitou, eles eram independentes, né? A Suíça era dividida em cantões, né? Estados assim autônomos, mas com o progresso do lado protestante, isso acabou até quebrando, né, as barreiras, e o povo acabando olhando e falando assim, não, tudo isso está dentro dessa passagem bíblica. Pensar que tudo isso aí pode ser fim dessa oração aqui que Paulo aconselhou Timóteo, olha, faça orações por todos os homens, pelos reis, pelos que estão em eminência. E ali, de fato, os homens importantes da época de Calvino e de Zwingli falaram assim, não, nós vamos por aqui agora. Esse é o caminho que Deus espera que tem para o nosso grupo. Então, em segundo lugar, tá vendo? Por isso que eu mandei para a gente, para Timóteo. Então, em segundo lugar, dentro daquilo que é agradável a Deus, que deve ser almejado pela igreja, né, para redundar em conversão, é o entendimento correto sobre a expiação. Afinal de contas, a expiação ela é o que? Ela é limitada. Então, o pastor lá em Éfeso, Timóteo, quando ele ia trabalhar com o Evangelho, ele teve em mente que Cristo morreu por todas as pessoas, sem exceção, ou que Cristo morreu por um grupo definido de pessoas. E a sequência, então, versículo 5 até o 7. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Para o que digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído como pregador e apóstolo e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Um outro problema aí para nós, se a gente já ultrapassou o primeiro, Deus quer que todos se salvem. Aqui
Paulo já coloca o segundo para Timóteo. Então, o que nós deveríamos entender aqui? Primeiro que esse trecho está trazendo coisas fundamentais, né? Deus é um. Então Deus só tem um Deus para os cristãos. Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o mediador entre Deus e os homens é o Filho. Jesus Cristo, homem. A encarnação, Deus manifesta como que Ele salva, né? Então fazendo do seu Filho um de nós, né? Para a redenção humana. A sua entrega na cruz, versículo 6, é o preço de redenção por todos. Eu achei interessante a tradução que a NVI traz, por muitos. Afinal de contas, é todos ou é muitos? Como é que a gente fica nessa? Então, o todos calvinista, ele cabe dentro, ou melhor, muitos cabe dentro do todos. Então, quando a gente entende e fala que Cristo morreu por muitos da humanidade, e eu creio que ele morreu pela maioria, então ali estão todos os redimidos. Certo? E aqui então eu estou falando de expiação limitada. As pessoas também às vezes têm uma antipatia em relação a esse termo, né? Então, se você não gosta do ilimitada, use expiação específica. A questão é que a própria expressão expiação, ela significa redenção efetiva. Quando é feita a expiação, o preço da redenção é pago. E Cristo morreu por suas ovelhas, por aqueles que Deus tinha em mente desde antes da fundação do mundo. Um texto que serve de amparo aqui, de apoio, é um texto que eu vou adiantar, na verdade, a gente vai chegar nele, mas se você for lá para Tito, capítulo 1, versículo 1, diz assim, Tito, capítulo 1, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus. Então, quem tem fé, quem vai manifestar a fé redentora? Os eleitos. E eles são de Deus. E o conhecimento da verdade que é segundo a piedade. Aproximadamente o que ele está falando para Timóteo também. Só que aqui é para Tito, né? Em esperança, verso 2, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Então, esse é um texto de amparo à noção de uma expiação definida. Deus, que não pode mentir, Ele prometeu a esperança da vida eterna desde antes dos tempos dos séculos. Para quem? Verso 1, para os eleitos. Versículo 6, quando ele fala o preço da redenção, é o significado da expiação. Então, o Filho na cruz pagou pelos pecados. Ele não trouxe assim, não foi uma mera possibilidade de conversão para a humanidade. Foi de fato o pagamento pelo pecado de uma determinada parcela da humanidade. Aqui logo o opositor vai perguntar, né? Mas então, mesmo que a pessoa queira, ela não vai se converter? A parte da graça de Deus, né? Ninguém quer. Não há nem o justo, né? Nem o sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busca a Deus. Então, somente a misericórdia de Deus é o que nos alcança. Então, aquele conjunto, fé, arrependimento, todo é o pacote de graça dirigido a nós. Não tem nenhum passo que de nós em direção a Deus, até porque o pecador ele é morto. E a pergunta é assim: o que um morto faz? Nada. Então a redenção é uma ressurreição.
porque tudo está fora de nós, nada dentro. Mas a hora que o Espírito de Deus vem e nos redime, aí nós ganhamos vida. Aí a vida passa a habitar em cada um de nós. Então Paulo está falando que ele foi constituído apóstolo, doutor aos gentios para anunciar isso em todas as igrejas, né, de forma unânime, assim, né, ele não ensinava uma coisa numa igreja, uma coisa em outra. Né? Não, em toda a igreja cristã era essa a doutrina do vigília. E é o que ele fala ali, né, escrevendo. Eu trouxe esse recorte aí porque ele falou assim que ele era... foi constituído doutor aos gentios, apóstolo e doutor aos gentios. Então, como doutor aos gentios, é o doutor aqui, um mestre nas escrituras, um mestre na doutrina bíblica. O que ele trazia? Então, aos romanos ele trouxe isso aí, ó, no capítulo 9, né? Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Verso 8. Verso 18. Desculpa. Verso 18. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Mas alguns de vocês me dirão: então, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mais ou menos aquela perguntinha que eu falei aqui. Então, Paulo já sabia que ia ter alguém perguntando isso na igreja. Verso 20. Mas quem é você, homem, para questionar a Deus? Ele nem respondeu na linha que eu tentei responder aqui. Acaso aquele que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer no mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para fins desonrosos? Desonroso? Verso 22. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de ira preparados para a destruição? Uma pergunta: Deus suportou essas pessoas ou não? Suportou. E na sua soberania Deus não se esquiva de dizer assim: mas eu criei eles para esse propósito. Deus era Deus de Faraó. E ele estava ali para cumprir um propósito eterno. Só que era para destruição. Verso 23. Que dizer? E se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas da sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória. É aquela fala que a gente leu agora há pouco aí, dos eleitos antes dos tempos dos séculos. Aqui eles aparecem como os vasos da sua misericórdia. Deus preparou de antemão para a sua glória. Ou seja, a nós, a quem também chamou. Não apenas entre os judeus, mas também entre os gentios. Então, em duas passagens, ele usa essa expressão que ele é doutor aos gentios para Timóteo. E o que o doutor ensinava? Se você quiser pensar no doutor como médico também, ele ensinava a expiação limitada, ele ensinava a eleição. Então, dentro da Torribe, a segunda letra é a expiação limitada, e a terceira é o que a gente viu lá no ponto da carta a Timóteo. Expiação limitada. Desculpa, a segunda é a eleição incondicional. E aí, porque a eleição é incondicional, a expiação precisa ser limitada. Então, se Deus elegeu uma parte da humanidade, o Filho vai ter que morrer por aquela parte que eles decidiram redimir para a glória deles mesmos. O John MacArthur falava que a gente, cristãos, nós estamos presos numa expressão de amor entre o Pai e o Filho. Deus prometeu ao Filho uma humanidade redimida para a glória deles, e o Filho aceitou morrer por essa humanidade. Em terceiro lugar, então, cristãos em todos os lugares e a eficácia do testemunho das irmãs.
das irmãs mesmo. Então, Paulo teve essa preocupação do seu conselho a Timóteo, porque provavelmente a igreja sempre foi assim. Conta aí para você ver. Se contar, nós vamos perder de novo, né? Meus colegas aí te esquecem, né? As irmãs estão sempre maior. Então é natural que quando Paulo oriente, né, ele tenha em vista os homens em razão da responsabilidade do homem na obra de Deus, mas também levando em consideração a importância, né, a eficácia do testemunho das irmãs. Então, olha lá, quero pois que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. E olha o que ele fala, então isso aí é normal para nós, não só o que ele está falando, é para os homens buscarem a Deus o tempo todo, em qualquer lugar onde ele estiver, é um lugar da intervenção de Deus naqueles mais diversos assuntos. E aí, então, no versículo 9, ele vai agora falar sobre as irmãs, né? Do mesmo modo as mulheres. Então, do mesmo modo que levantem mãos santas em todos os lugares. Usem o trabalho da intercessão. Lembra do efeito da soberania do poder de Deus em toda e qualquer circunstância, em todas as esferas. Só que enquanto ele falou para os homens fazer isso e não fala mais nada, o que ele fala acerca das irmãs? Então, ora em todo lugar, fazendo do mesmo modo, né, que eu acabei de falar para os homens, só que ele acrescenta, né, se ataviam em trajes honestos, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, com pérolas, com vestidos preciosos. Então, o que ele está trazendo aqui é de uma forma interessante que ele colocou, foi de que as irmãs testemunham com a sua própria pessoa. Isso, o homem não tem tanta eficácia nesse sentido, mas isso aqui é próprio uma característica feminina, a gente pode chamar assim. O homem não tem nem muito que arrumar, que enfeitar, né? Coisa ali, está pronto, né? As mulheres se produzem, né? E tem um efeito muito bom nisso. Paulo está usando isso aí para o Evangelho. Está falando que as mulheres cristãs, né, elas têm um impacto na sociedade, nesse sentido todo desse capítulo aqui, né, de ter uma vida calma e sossegada, né, de buscar o que agrada a Deus. Então elas agradam ao Senhor, enquanto os homens agradam, né, de uma forma muito aqui elementar, as irmãs agradam de uma tanto quanto os homens fazem, mas indo até além. De uma forma assim que o testemunho só do mundo ímpio olhar tem um impacto maior. Ele pretende mostrar aqui na mulher crente. Então aqui, lamento, meus irmãos, mas nós perdemos. Brincando, né? Lamento não, na verdade até isso aí é muito bom. Em quarto e último lugar, o que agrada a Deus? É salvar o lar, salvar a igreja. Certo? Salvar o lar, salvar a igreja. Então depois eu fico para a eficácia do testemunho das irmãs. Porque o capítulo parece muito, né? E inclusive ele é mal compreendido, esse capítulo aí. Mas opositores da palavra de Deus gostam de usar ele como uma forma de opressão feminina, né? Teologia feminista vai usar de forma desonesta dessa maneira. Mas o texto, na verdade, ele tem o propósito de enaltecer a mulher cristã. E olha o que Paulo aqui, ele de fato, ele reconhece que está no poder das irmãs, né? A mulher aprende em silêncio com toda sujeição. Isso que, apesar de, num primeiro momento, parecer algo negativo, olhando com mais cuidado, por que ela
deveria guardar silêncio e aguardar o aprendizado. Porque a responsabilidade masculina é conhecer a fundo a Bíblia. As irmãs conheciam também, mas a tarefa de batalhar e de fazer um enfrentamento pela preservação pública da doutrina bíblica era dos homens. Só que em grande parte esses homens aprendiam isso aonde? Antes de se tornarem homens crescidos. Aprendia das suas mães. Lembra do que Paulo falou sobre Timóteo mesmo? Timóteo não teve um pai crente, né? Ele teve uma avó que seguia a fé judaica zelosamente, depois uma mãe, depois as duas seguiam a fé cristã juntas, ela dá para entender. E elas então testemunharam para Timóteo. Timóteo foi a primeira geração de ministros na igreja primitiva. Graças a Deus pela avó. Eu sempre confundo a Lloyd e a Eunice, né? Vocês vão lembrar que vocês estavam de manhã. Obrigado. A avó Lloyd e a mãe Eunice de Timóteo, né? Foram mulheres que aprenderam em sujeição e ensinaram Timóteo ao Timóteo. Então Timóteo nunca passava pela cabeça dele que a mulher cristã era uma pessoa de nível inferior. Não vai falar isso para ele, sabia que o que seria arrumado. Versículo 12. Não permite, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. E é um silêncio mais ou menos assim, né? Olhando para o marido, e aí, meu filho? Para onde agora? Se você não souber falar para onde, Deus vai lhe cobrar. Qual que é o exemplo que ele usa? Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Há pouco tempo a gente estava falando de Gênesis 1, 2 e 3, né? E a gente frisou bem. Onde é que foi a falha ali da queda? Foi em Adão. Então Adão foi colocado no Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Então era aquele o Éden era a casa já, certo? E Satanás entrou lá e ele nem. Então, às vezes nós podemos falhar com Satanás entrar, mas não deve ser uma falha assim, relapsa, né? Que a gente não está nem aí. Não, né? Que ele nem entra, né? Então é um aviso aqui, ele está falando diretamente para Timóteo em relação às mulheres, só que é uma tolice achar que ali não tem um peso maior sobre o homem, né? Porque versículo 4 já, ou melhor, verso 14 aí já desmente isso, né? Eva foi enganada, mas Adão não foi enganado. Então, o peso do pecado de Adão é infinitamente indesculpável. Indesculpável. Versículo 15. Salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Aqui é outro ponto difícil da epístola. Afinal de contas, o que 1 Timóteo capítulo 2 está ensinando aí que para a mulher ser salva, ela precisa ser mãe? Obviamente, conhece, né? As passagens que falam sobre como é que alguém é salvo não trazem isso. Então, não é isso que Paulo está falando aí. Paulo está pensando no lar cristão aqui. Né? Não tem mistério algum, né? É só olhar o texto todo. Então, o apóstolo está olhando para a família cristã. Porque a família cristã que compõe, né, é um conjunto de famílias que compõem uma igreja. A igreja também é composta por indivíduos assim, individuais, né? Às vezes é uma pessoa só numa casa que vem,
Mas não importa, né? O ensino, né, familiar sobre, né, essa perspectiva aqui, homem fazendo o papel masculino na obra de Deus, né? A mulher fazendo o papel feminino, os filhos olhando tanto para o pai quanto para a mãe e tendo referência, né? Os meninos sabendo o que eles devem ser, as meninas sabendo o que elas devem ser também. Então, é isso que Paulo tem em mente. Então, quando uma mãe gera filhos no lar assim, né, que tem todo um ambiente calmo e sossegado para o sucesso do Evangelho, é dessa salvação que ele está tendo em mente, né? A salvação daquele lar, num aspecto assim de paz e sossego, né? Não acontecendo nenhuma coisa assim, né? Nenhuma decisão horrível ali que a gente lamenta muitas vezes, tem notícia. E no final das contas, a própria salvação redentora daquilo, né? Que aquelas crianças vão aprender no caminho de Deus e não vão precisar muitas vezes passar por uma salvação dramática, assim, cheia de experiências dolorosas, né? Chegar todo cheio de cicatriz lá no final da carreira cristã. Eles vão poder trilhar um caminho mais tranquilo, né? E a gente obviamente deseja isso aí. Vamos concluir? Eu tinha passado para você aqui. Terminando. Então vamos recapitular aí. Buscando aquilo que é agradável a Deus. O que é agradável a Deus? Conversão em todas as esferas da sociedade. Então, dentro disso que nós falamos aqui, gente, nós falamos da doutrina da eleição, que é um mistério de Deus, a gente desconhece, né, quem são os eleitos. Mas é certo aqui, em 2 Timóteo, que eles estão em todas as esferas da sociedade. Então, uma pessoa da esfera mais alta, em dado momento, vai ser alcançada pelo Evangelho, então nós temos que orar e, evidentemente, agir eficazmente nessa direção, quando Deus nos der oportunidade, quando a gente conseguir oportunidade, né? Porque Deus tem seus eleitos ali e Ele quer a conversão deles, e a igreja então deve ser proativa nesse sentido. A igreja não deve ter uma visão negativa, de não tem jeito mais, não tem esperança para uma determinada classe de pessoas. Não, isso não é bíblico, isso não deve ser uma conversão em todas as esferas da sociedade. A expiação é ilimitada ou limitada? A expiação é limitada, ela é específica. Por isso ela é eficaz. A expiação é eficaz. Ela vai, no final, produzir a glória a Deus que nós vemos aqui nesse trecho em Tito. Vai gerar a glória de Deus, porque no final vai ter uma humanidade redimida cantando pelos séculos dos séculos a glória do Deus Todo-Poderoso. A gente termina a Bíblia com essa visão, em razão do quê? Da morte definida de Cristo na cruz. Então, todo mundo limita a expiação em algum sentido. A morte de Cristo podia não redimir ninguém, ou ela podia redimir todos. De fato, ela tinha um alvo preciso inicial que foi atingido. A palavra expiação quer dizer salvação mesmo, não possibilidade de salvação. 3. Cristãos em todos os lugares e a eficácia do testemunho das irmãs. Nós devemos ser crentes em qualquer lugar. Em qualquer lugar nos levantamos como santos. Deus não opera na sociedade apenas na esfera da igreja. Ele opera em todas as esferas. Especialmente nas esferas de poder, onde tem uma luta, travada uma luta espiritual assim, que às vezes é bom a gente nem ver. Algumas passagens bíblicas mostram isso para a gente. Daniel postou isso de uma certa maneira ali. Mas
cristãos devem ser cristãos em qualquer lugar e, especialmente, né, as irmãs têm um papel muito eficaz nesse sentido. Meio que assim elas testemunham até sem falar. Em quarto lugar, salvando o lar e a igreja, é assim que termina o segundo capítulo da carta de Paulo a Timóteo. Então, Deus olha para a igreja, olha para as pessoas, olha para as famílias. Ele tem essa forma de olhar especial de salvar as relações, salvar o relacionamento entre pais, filhos ali, os casais, para que a experiência do redimido, né, no caminhar com Deus, seja a melhor experiência humana possível. Vamos orar. Pai Santo, eterno Deus, nós te agradecemos, te louvamos por mais essa vez podemos com liberdade abrir a tua palavra e estudá-la e tê-la em forma de pregação para a nossa alma. Despede-nos de paz, concede uma nova semana, Senhor, que nós possamos refletir sobre esses pontos no nosso dia a dia. Em nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Amém. Nós estamos à vontade, Deus abençoe com a boa semana.